Graça e paz, queridos, estamos de volta a mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida. Convidamos você a participar da nossa programação, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like. Assim, você nos ajudará a levar esta mensagem a muitos outros lugares. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Meus amados irmãos, a partir do dia 7 de outubro, a Convenção Batista Nacional está lançando mais uma campanha de 40 dias de jejum e oração. E a nossa igreja tem participado todos os anos dessa campanha. Portanto, convidamos você, juntamente com sua família, a entrarem nessa campanha de 40 dias. Escolha um dia da semana para jejuar. Leia todos os dias os devocionais que estão escritos no material que você receberá gratuitamente e participe desta campanha com o compromisso de buscar renovação espiritual na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e esperamos que ao final desses 40 dias tenhamos muitos testemunhos de louvor, adoração e exaltação ao nosso Deus. Um grande abraço a todos.
Graça e paz. Estamos de volta em mais um culto da Igreja Batista Nova Vida, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família e convidamos a todos para juntos, nesse instante, orarmos àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Feche seus olhos e fale com o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de cultuar o teu nome, de te louvar, de te exaltar na beleza da tua santidade. Pedimos-te que, em nome de Jesus, recebas nessa noite este culto que te oferecemos com alegria e com o coração grato por tudo que tens feito em nossas vidas. É a nossa oração, Senhor, com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus juntos com o nosso ministério de louvor. Queremos agora exaltar aquele que vive e reina para sempre.
criados, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Queremos nesta noite ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez? Convido você para orarmos. E nesta oração, estaremos orando pelas nossas crianças, pedindo que o Senhor as abençoe, que o Senhor derrame sobre elas a sua bênção, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, nós queremos te louvar, Senhor, por cada vida que está participando deste culto neste instante. Nós oramos, ó Deus, pedindo que dos céus a tua bênção seja abundantemente derramada sobre cada vida. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que ora acabamos de ler. Palavra que abençoa o nosso coração, palavra que nos estimula, palavra que nos encoraja a seguir em frente, sabendo que há um supremo, maravilhoso pastor que cuida de nós, que é o teu Filho Jesus. Senhor, neste instante nós oramos também pelas nossas crianças, pedindo que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre de todo mal, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as proteja e que o Senhor derrame sobre elas toda a sorte de bênçãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse instante, Paizinho querido, pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos, ó Deus, por aqueles que estão trabalhando nessa batalha contínua contra a Covid-19. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Jerusalém, tua noiva vai entrar.
Nesta noite queremos compartilhar a palavra do Senhor a partir do texto que lemos no início do culto, o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. O tema da nossa ministração nesta noite é Jesus, o pastor sem igual. Você conhece Jesus? Você já o experimentou? Você já desfrutou da sua presença? Você tem a convicção de que Cristo Jesus está com você todos os dias, em todos os lugares e em todos os contextos? Estas são perguntas essenciais. Se você não sabe responder a alguma dessas perguntas, provavelmente é porque você ainda não conhece o Supremo Pastor, que é Jesus. A Bíblia nos diz claramente que Jesus Cristo é esse pastor sem igual. Esta é uma figura bastante conhecida dentro do contexto bíblico. Não é à toa que um dos salmos mais conhecidos, tanto pelos cristãos quanto pelos judeus, é o salmo que nós chamamos de Salmo 23, ou o Salmo do Bom Pastor. O Salmo 23 é um salmo que fala de um pastor que cuida de uma maneira sem igual das suas ovelhas. Entendo eu que entre todos os títulos que alguém possa receber na terra, nenhum deles é tão sublime quanto o título de ser pastor. E digo isto pelo fato de que este é um dos títulos que o Senhor Jesus tem. O título pelo qual ele se identificou quando ele diz que ele é o bom pastor. Quando ele diz que ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 11, as palavras de Jesus não deixam dúvidas. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das passagens bíblicas mais fascinantes que nós temos no Novo Testamento tem a ver com um momento que é muito semelhante ao que descreve o Salmo 23. Por ocasião de uma das multiplicações dos pães, a Bíblia nos diz que Jesus mandou que os seus discípulos distribuíssem os pães, distribuíssem os peixes para as pessoas que estavam sentadas na relva. É impressionante que parece que Jesus está trazendo à memória daquelas pessoas a imagem do Salmo 23. A imagem de um pastor que cuida, de um pastor que ama, de um pastor que se importa. Nós conhecemos os pastores, aqueles que exercem a atividade pastoral no contexto da igreja. E claro, qualquer um deles, por melhor que seja, sempre terá alguma fragilidade, sempre terá algum defeito, sempre terá alguma limitação. E sabe por quê? Porque esses pastores são seres humanos que também foram alcançados pela graça de Deus. Alguém perguntou certa vez a um pastor qual a definição que ele dava para a palavra pastor. E esta pessoa, de uma maneira assim muito bonita, descreveu da seguinte forma: um pastor é um pecador igual a todos os outros pecadores, com a missão de ajudar pecadores a pecarem menos. Quando eu li essa definição, eu fui profundamente impactado, porque ela me descreveu. Vivemos um tempo muito difícil em que a palavra pastor está muito desgastada.
Nós temos visto escândalos e mais escândalos seguidos, né, um atrás do outro, na internet, na televisão. E quando aparece a palavra pastor, a gente chega assim, encolhe, de vergonha. Porque, infelizmente, temos vivido um tempo em que a palavra pastor passou a ser uma palavra que é usada de qualquer forma. E as pessoas não têm mais noção do que é, de fato, ser um pastor, tendo como exemplo Jesus. Ser um pastor nos moldes que Jesus foi. Claro que é muito difícil, ou eu diria, impossível para qualquer pastor humano, 100% humano, exercer essa atividade do mesmo modo que o Senhor Jesus a exerceu. Não podemos, não conseguimos, não temos condição. Muitas vezes, nós até nas igrejas, somos injustos para com os pastores nesse sentido, porque esperamos que eles sejam exatamente pessoas idênticas ao Senhor Jesus. E, lamentavelmente, os pastores não são, porque são humanos. Por mais santos que sejam, por mais irrepreensíveis que possam ser, por uma vida mais pautada pela retidão, pela ética, mesmo que tenham uma vida muito ilibada. São pessoas humanas, cheias de fragilidades, cheias de fraquezas e que erram. Mas o que eu quero falar nesta noite é para que você pense na palavra pastor numa perspectiva de quem olha para o céu. Eu quero que você pense no Supremo Pastor, no pastor sem igual, no pastor que cuida, no pastor que ama, no pastor que se importa, no pastor que está com você, ainda que todos os pastores da face da terra errem o caminho ou falhem. Existe um pastor que não falha, e este é Cristo Jesus. Ele é o pastor sem igual. O texto que nós lemos nos fala desse pastor que tem uma voz inconfundível. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos aproximamos dele, a sua voz se torna inconfundível para nós. E nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos entender a sua voz, e nós podemos abrir o coração para experimentar, para vivenciar momentos profundos e extraordinários com a pessoa de Jesus. O texto nos diz claramente que este Jesus, pastor sem igual, é um pastor que tem uma voz inconfundível. Você pode estar em qualquer comunidade de fé, você pode estar numa igreja, mas muito mais do que estar numa igreja, faz-se necessário que você seja capaz de ouvir, de escutar a voz do Senhor Jesus. Muito mais do que estar numa igreja, faz-se necessário que você tenha a capacidade de escutar a doce voz do bom pastor, do pastor sem igual, que é Jesus. Num tempo como este que nós estamos vivendo, em que tantas vozes ecoam de um lado para o outro, quando você liga um aparelho de TV, quando você acessa algum tipo de informação pela internet, seja no seu computador, seja no seu celular ou em qualquer outro aparelho, você é bombardeado por uma quantidade de vozes incalculável. Mas nenhuma dessas vozes se compara à doce e maravilhosa voz do bom pastor. Imagine, lembra-se daquela mulher, descrita aqui no Evangelho de João, aquela mulher que foi acusada pelos fariseus
porque ela foi pega em pleno ato de adultério, e aqueles fariseus então queriam que Jesus dissesse claramente que aquela mulher deveria ser apedrejada. E aquela mulher, o que ela ouve é a frase: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém. E de repente ela ouve a voz de Jesus dizendo: nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. É esta doce voz de Jesus que nós precisamos ouvir. A voz inconfundível desse pastor. É a voz do pastor que cuida, que nos guia, que nos orienta. Essa doce voz que o Santo Espírito também fala conosco. Outra característica desse pastor extraordinário é que ele dá a vida pelas ovelhas. Vivemos um tempo em que vemos muitos pastores tirando a vida das ovelhas, roubando as ovelhas, expoliando as ovelhas. Mas aqui o texto está nos falando de um pastor que ama as ovelhas, de um pastor que dá o que ele tem de melhor por suas ovelhas, a sua própria vida. Foi isso que Jesus Cristo fez quando ele foi à cruz do Calvário. E o texto nos diz que ele fez isso de forma deliberada. O versículo 18, ele afirma: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Se você olhar o contexto em que este versículo está inserido, ele se refere ao versículo 17, onde Jesus fala da vida. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus não fez aquilo de forma forçada. Jesus não foi crucificado porque não teve escapatória. Não, ele fez isso voluntariamente, porque ele amou, porque ele ama você. Jesus é o pastor sem igual. Num tempo como este, tempo de pandemia, tempo de crise, tempo de dificuldade, tempo de angústia, tempo de aflição, mais do que nunca, faz-se necessário que nós olhemos para este gesto maravilhoso de Jesus. Faz-se necessário que nós olhemos para a cruz e vejamos este pastor sem igual, que deu a vida dele por nós. O texto nos fala desse pastor extraordinário, desse pastor maravilhoso, desse pastor que tem a capacidade de conhecer as suas ovelhas. O versículo 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nenhum pastor humano, por mais que se esforce, será capaz de conhecer as ovelhas como o Senhor Jesus conhece. Porque Jesus conhece o íntimo, conhece o profundo da alma, conhece o coração das ovelhas. Ele conhece o que se passa dentro do mais oculto da alma. Ele conhece. Ele conhece a dor, ele conhece a lágrima que rola dos seus olhos, ele conhece a dor da sua alma, ele conhece as angústias que permeiam o mais profundo do seu ser, e ele é capaz de oferecer graça, graça curadora, graça restauradora, graça que traz vida renovada. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, a refletir sobre isso. Você tem consciência de que Jesus conhece você? Você tem consciência de que Jesus se importa com você? Você tem consciência de que Jesus sabe cada aflição
e cada angústia que você está passando? Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que tarefa extraordinária! E foi essa tarefa que Cristo Jesus fez: dar a vida pelas ovelhas. E é por isso que você pode celebrar diante de Deus, sabendo que você tem o Cristo que é vivo, sabendo que você tem o Cristo que está entronizado no mais alto e sublime trono, sabendo que o Cristo que é Senhor, que é Rei dos Reis, que é a autoridade sobre tudo e sobre todos, é também o pastor sem igual, que ama e se importa. Nesse tempo de pandemia, a atividade pastoral no contexto da igreja local ficou muito difícil, pois diante do momento, os pastores não puderam visitar, os pastores não puderam ouvir as lágrimas, ouvir as angústias, ouvir as inquietudes do seu rebanho. Mas Jesus jamais deixou de ouvir o seu clamor. Jesus jamais deixou de ouvir a inquietude da sua alma. Jesus jamais deixou de ouvir a angústia do seu coração. Meu querido, ainda que a pandemia continue assolando a terra, você tem um motivo de celebração extraordinário. Você tem um supremo pastor que ama você, que se importa com você, que tem uma voz inconfundível e que quer que você ouça a sua voz. Há um supremo pastor que dá a vida por você. Há um supremo pastor que conhece você. Feche seus olhos nesse instante. Ó Deus, nós queremos te louvar porque Cristo Jesus é o pastor sem igual. O pastor que, com sua voz doce e inconfundível, nos chama para caminhar com Ele dia após dia. Louvamos o teu nome, Senhor. E nesta noite te pedimos que, em nome de Jesus, derrames sobre nossas vidas, sim, Paizinho querido, dessa graça que renova a esperança, dessa graça que renova o coração. Se alguém, ó Deus, que nos assistiu nesta noite ainda não conhece a Cristo como o pastor sem igual, que o Senhor possa tocar-lhe o coração e que esta pessoa também se renda àquele que vive e reina para sempre. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria, pois só então eu senti, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui, Jesus
Chegamos ao final de mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida na cidade de Valinhos. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua família. Oramos pedindo que você tenha uma semana de paz na bênção do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém.